Daniel, eu quero começar o nosso episódio de hoje falando sobre uma pesquisa que foi formulada pela Ipsos e PEC e que traz uma percepção um pouco diferente daquela que a gente costuma ver, que é como é que os brasileiros enxergam os conflitos internacionais. A gente costuma falar sobre isso, Daniel, em aula, no podcast e tal, que o Brasil é um país muito distante das guerras, né? O Brasil ele não tem ameaça de guerra, o Brasil não entra em guerras, o Brasil, aliás, tem uma postura que normalmente é bastante conciliadora, o Brasil tem boas relações com seus vizinhos, e muitas vezes a gente não se pergunta muito como é que os brasileiros enxergam as guerras que estão acontecendo, Daniel. Aliás, o que não falta são conflitos, são guerras, são atritos nesse momento. E, portanto, a Ipsos e PEC fez essa pesquisa, Daniel. A pesquisa foi realizada dos dias 3 a 8 de julho, ou seja, já pega um período um pouquinho posterior aos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. Então, um bom momento para fazer uma pesquisa sobre essa. Naturalmente, a gente está falando já sobre um momento aí de quase 3 anos e meio de guerra na Ucrânia. E o primeiro dado que eu achei interessante nessa pesquisa é que a principal preocupação dos brasileiros com relação a guerras é uma preocupação econômica. Você vê como é que são décadas, né, e décadas e mais décadas, mais de um século, na verdade, do Brasil sem muita preocupação com relação ao conflito que possa atingir militarmente o Brasil. Então, 72% das pessoas entrevistadas, foram 2.000 pessoas entrevistadas, acredito que os conflitos internacionais podem afetar muito a economia brasileira. E um pouquinho menos, 66%, acreditam que as guerras podem interferir nas relações diplomáticas do Brasil com outros países. Também me chamou a atenção, Daniel, como é que os brasileiros eles têm essa percepção, mas apenas 25% se declaram bem informados sobre o que está acontecendo nas guerras mundo afora. Aliás, você, ouvinte do Petit Jornal, provavelmente está nesses 25% aí. 46% se consideram mais ou menos bem informados e 27% se consideram mal informados, não sabe o que é, também não tem qualquer tipo de compromisso com relação a isso. Outro ponto interessante, Daniel, é a avaliação que as pessoas fazem de diferentes países. E uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu queria te ouvir sobre isso, é como o brasileiro ele tende a ser crítico. O único país que tem uma avaliação, uma boa avaliação acima de 50% são os Estados Unidos. E mesmo assim, Daniel, é 51%. 49% dos brasileiros fazem menções desfavoráveis ou muito desfavoráveis com relação aos Estados Unidos. Com relação à Rússia, isso sobe para 70%. 70% é opiniões desfavoráveis ou muito desfavoráveis com relação à Rússia. É mais ou menos o mesmo percentual do Irã. 70% tem visões negativas sobre o Irã. Quando a gente fala sobre Israel e Palestina, Daniel, 61% dos entrevistados têm uma visão desfavorável, muito desfavorável com relação à Palestina. Então, 61% tem visões negativas sobre a Palestina e 52% tem visões negativas com relação a Israel. E com relação à Ucrânia, a avaliação dos brasileiros, né, entrevistados nessa pesquisa, ela é melhor do que a da Rússia. A da Rússia, mais uma vez, 70% de opiniões desfavoráveis ou muito desfavoráveis. Com relação à Ucrânia, é 53%. É melhor do que a Rússia? É, mas continua sendo uma visão mais desfavorável do que exatamente favorável. Essa avaliação negativa dos países, Daniel, ela é mais intensa entre os mais escolarizados. Então, na medida em que você pega pessoas mais escolarizadas, a avaliação ela tende a ser mais negativa com relação a diferentes países. E quando a gente fala sobre gênero, também tem um impacto. Os homens tendem a se mostrar mais favoráveis aos outros países e as mulheres elas tendem a ter opiniões mais desfavoráveis. Então é interessante, né, Daniel? Porque eu nunca tinha visto uma pesquisa como essa que perguntava, claro, pesquisa de opinião o tempo todo, as pesquisas que falavam sobre a percepção de eventos internacionais. É raro a gente ver, e é interessante notar como é que o Brasil ele tem uma visão de que, olha, o brasileiro tem uma visão de que a gente está distanciado, mas eu não necessariamente compro os outros países, gosto muito e tal. Então, achei bastante interessante uma pesquisa como essa, espero que nós tenhamos outros no futuro. E ficou a impressão, Tanguy, deixa eu até refazer aqui. E ficou a impressão para mim, Tanguy, que nós estamos falando de uma temática que ainda é relativamente distante
aos brasileiros em comparação a outros temas, particularmente temas relacionados à política doméstica, e também fiquei com a impressão de que as opiniões dos brasileiros são opiniões muito consolidadas, particularmente em relação a determinados países. Ou seja, você tem quase que uma história. Eu tenho uma visão mais favorável aos Estados Unidos, eu tenho uma visão mais negativa em relação à Rússia. Eu tenho uma visão mais favorável a Israel e tenho uma visão mais negativa em relação à Palestina. Isso não me parece reflexo de acontecimentos dos últimos anos. Me parece reflexo de uma história, né, de todo um embasamento histórico ou de experiências que os brasileiros viveram ao longo do tempo e, consequentemente, mudanças de opinião em relação a determinados países são coisas que por aqui tendem a acontecer mais lentamente, talvez até em função desse relativo distanciamento em relação à temática internacional. Uma outra coisa que também me chamou a atenção é que a ideologia influencia menos do que se esperava na opinião e na percepção em relação a diferentes países. Claro que tem alguma influência, mas é menor do que a hipótese inicial acabava supondo. Ou seja, você tem uma percepção mais ou menos generalizada na sociedade brasileira e opiniões em relação a determinados países que me parecem aí terem sido construídas ao longo de bastante tempo e que acabam sendo solidificadas em função disso. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu queria trazer uma notícia curiosa. No dia de hoje, o governo da Nigéria anunciou que o seu PIB foi recalculado e, consequentemente, o PIB nigeriano é 30% maior do que era divulgado anteriormente. Na prática, o que acabou acontecendo é que a base de cálculo ela foi alterada do ano de 2010 para o ano de 2019 e você teve a inclusão da economia formal, de setores digitais e também da previdência. Consequentemente, como eu disse há pouco, o PIB nigeriano é 30% maior do que era divulgado anteriormente. E também foi divulgado o crescimento da Nigéria no primeiro trimestre de 2025, foi um crescimento de 3,13%, abaixo dos 4,9% que estavam sendo projetados. Foi um crescimento muito puxado pelo setor de serviços, que representa ali aproximadamente 57% do PIB nigeriano. Entretanto, a gente está falando aí de um recálculo que não resolve problemas que a economia nigeriana vem apresentando nos últimos tempos, como é o caso da inflação, do câmbio instável e também dos problemas arrecadatórios para equilibrar as contas do governo do país. No que diz respeito ao câmbio, recentemente a Nigéria passou por uma reforma cambial importante, unificando taxas de câmbio e também desvalorizando a sua própria moeda. Mas isso ainda não foi suficiente para que você tivesse ali o estabelecimento de uma certa previsibilidade no que diz respeito ao relacionamento da Nigéria com o setor externo. Perfeito. Daniel Souza, a próxima pauta, eu queria falar sobre a relação entre Donald Trump e Elon Musk, né, que se deteriorou ao longo dos últimos tempos,